A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 3: A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Autor Pedro Donk. Semana 2. Lázaro, vem para fora. Sexta-feira. O corpo incorruptível. Ler com oração. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nosso corpo físico se corrompe a cada dia que passa, e assim que para de funcionar, começa o processo de decomposição. Por isso a Bíblia diz que este corpo é corruptível, mas graças a Deus, nós receberemos outro corpo. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Receberemos de Deus um corpo incorruptível, que nunca mais irá decompor-se. Seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Esse é nosso futuro. Aleluia! As nações, tanto no milênio como na Nova Jerusalém, serão constituídas por aquelas pessoas incrédulas que estiverem vivas no fim da grande tribulação, quando Cristo retornar, e que serão consideradas ovelhas por ele. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 40. Aquelas consideradas cabritos pelo Senhor, versículos 41 a 46, serão lançadas no lago de fogo, mas as ovelhas permanecerão vivas no período do milênio. Elas continuarão com esse corpo físico no período do milênio e também na eternidade, isto é, na Nova Jerusalém. São chamadas de povos. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Nós, porém, os que cremos, receberemos um corpo como o do Senhor Jesus depois da ressurreição. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam num recinto com portas e janelas trancadas. Mesmo assim, Jesus entrou lá. Como isso pode acontecer? Porque naquele momento seu corpo não era mais um corpo físico, mas ainda assim os discípulos podiam apalpar suas mãos e seu lado. Esse é o corpo da ressurreição, que os vencedores também receberão, por meio do qual poderão deslocar-se de um lado para o outro sem precisar de meios de transporte. Ao reinar com Cristo no milênio, os vencedores terão essa mobilidade. Só de pensar nisso, temos de dobrar os joelhos e agradecer ao Senhor. Todos os dias ouvimos falar de mortes acontecendo, mas a morte só tem a vitória porque o ser humano existe. Todo homem algum dia morrerá. Quanto a nós, esperamos que o Senhor volte antes. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. O aguilhão é como o ferrão de escorpião, e o aguilhão da morte é o pecado. Quando o pecado nos picou, a morte entrou em nós, por isso fomos condenados à morte. Mas graças a Deus, a ressurreição venceu a morte. Um dia seremos ressuscitados, e a morte não terá mais poder sobre nós. Isso é motivo para nos regozijarmos. Louvado seja o Senhor. Vemos que Marta, irmã de Lázaro, ainda não cria que seu irmão ressuscitaria, apesar de ter dito: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. João, capítulo 11, versículo 27 a 28. É muito bom o fato de ela crer em Jesus, mas precisava crer também em sua palavra instantânea. Devemos crer no poder que há na palavra do Senhor,
ainda que algo nos pareça impossível. Não sabemos se Jesus realmente chamou Maria, mas de qualquer forma, Marta disse: "O Mestre chegou e te chama." Pode ser que a intenção de Marta fosse dizer: "Quem sabe você consegue convencê-lo de que chegou atrasado." Como Jesus pode dizer que é a ressurreição? Será que ele vai ressuscitar Lázaro agora? Acho que não. Ele certamente deve referir-se ao último dia. Jesus, porém, referia-se àquele exato momento, e não à ressurreição do último dia. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. João, capítulo 11, versículos 29 a 31. Muitos judeus também a seguiram com a intenção de chorar, porque também acharam que a situação era irremediável. Quanto a nós, não nos lamentemos por situações que nos advêm, mas creiamos no poder que há na palavra de Deus. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.